Vamos meditar a palavra de Deus para nós, nesse 15º domingo do tempo comum, onde nós vemos que Jesus chama os 12, e foram os 12 que próprio Jesus escolheu, cada um, Pedro, Mateus e os demais apóstolos de Deus. Eram pessoas diferentes, cada um com sua maneira, com sua família, com sua vida. E é bonito que o chamado que Jesus faz aos 12, toda vez ele diz: vem e segue-me. E eles largam tudo e seguem Jesus. Como São Pedro, que era um pescador, tinha sua família, esposa, e ele largou tudo para seguir a Jesus, a Deus. Ele ouviu o chamado. E nesse evangelho, Jesus envia os 12 para levar a palavra de Deus, levar a conversão ao povo para a mudança de vida. E nesse evangelho, quando Jesus diz: nada mais levar para o caminho era o povo de Deus, era o povo também que estava afastado de Deus, era evangelizar no meio daquele povo sem fé. E Jesus diz: não levem nada, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, a não ser um cajado. E o cajado aqui tem um símbolo muito grande. Se nós lembrarmos da história do povo antigo, Antigo Testamento, o cajado foi dado a Moisés para abrir o mar, para o povo se libertar. Então o cajado representa o poder de Deus. O mesmo cajado que o nosso bispo, quando vai a alguma paróquia, ele sempre está com o seu cajado. E ali está o poder de Deus. Quando Jesus enviou, mandou cada um dos 12 levar o cajado. E Jesus diz: andai com as sandálias nos pés. As sandálias representam que eles iam ter que ter muita caminhada, muita disposição para ir evangelizar. E nesse tempo que Jesus fala que os escravos não usavam sandália, andavam descalços. Isso quer dizer para os apóstolos também não ser escravos das coisas do mundo, porque quando você sai numa missão, você tem que estar desapegado das coisas do mundo, do dinheiro, do poder, da ganância. E Jesus fala também: não leve 2 túnicas, para levar uma túnica só. A gente parar para pensar: nossa, a pessoa vai sair no mundo evangelizar com uma veste só, como que pode isso? Um cajado, uma sandália e uma túnica para evangelizar o mundo. Essa é a missão que Jesus dá. Se a gente parar para pensar, é surreal isso que Jesus fala. Como que vai levar uma túnica só? Não vai trocar a roupa, não vai nada. A gente, quando vai fazer uma viagem de 2 dias, você põe a mala ali, o marido geralmente olha assim e fala para a esposa: nossa, mas vai ficar 1 mês fora? Tanta roupa que está levando. Imagina os apóstolos, apenas uma túnica. Mas essa única túnica, se a gente vê a carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo diz que a gente tem que se revestir da armadura de Cristo. Então essa túnica é que eles estejam revestidos de Deus. E quando Jesus manda: ide de 2 em 2, para um ser testemunha do outro. Assim é o missionário. Assim Jesus dá o poder para eles converter o povo, as pessoas que estavam afastadas de Deus. E essa missão continua até hoje, principalmente com os nossos bispos, nossos padres, que Deus deu o poder, Jesus deu o poder deles, de consagrar Jesus na Eucaristia, de perdoar os pecados. Mas a missão cabe a cada um de nós também, porque Jesus, quando ele chama os 12, que ele viu que ele não era capaz de evangelizar o mundo inteiro. E hoje os nossos bispos, padres também,
não são capazes de evangelizar o mundo todo. Precisa de cada um de nós. Nós devemos ser evangelizadores também, começando na nossa casa. E às vezes é difícil a gente evangelizar na nossa casa. É o lugar mais difícil. Se nós lembrarmos do evangelho da semana passada, quando o povo de Jesus, que ele começou a evangelizar, a pregar, começaram a zombar de Jesus. Quem é este que agora fala maravilhas? Não é o filho do carpinteiro, o filho de Maria? Tiravam sarro de Jesus. E nós também, como evangelizar na nossa casa, na nossa família, com os nossos erros, os nossos defeitos, às vezes vão apontar o dedo para nós, mas a gente tem que ser forte para combater esse mundo, as coisas que não são de Deus. Por isso que Jesus diz: não leve nada, leve a palavra de Deus, se revista da armadura de Deus, do cajado do poder de Deus e das sandálias. Essa é a nossa missão de missionário. Vamos encontrar muitas barreiras, vamos. Jesus até diz também no Evangelho: quando entrardes numa casa e não fores bem recebidos, quando sair, bater o pé, sacudir a poeira. Isso o que quer dizer para nós? Quando a gente for num lugar e não for recebido, a gente se desapegar daquelas coisas, daquela pessoa que às vezes não são coisas de Deus. Quantas vezes a gente convida alguém para vir na missa, na celebração, a pessoa diz: eu tenho outros compromissos. Ou às vezes, quantas pessoas perseguem a igreja, fala assim: tal fulano vai na igreja, mas ele é pecador no mundo. Nós somos pecadores, mas a gente tem que se converter o nosso coração, para a gente poder ser um missionário, ir de casa em casa. Os catequistas têm a missão de evangelizar crianças, jovens e adultos, e não é uma missão qualquer. A gente tem que estar revestido de Deus, desapegar dessas coisas que às vezes afastam a gente de Deus, as preocupações mundanas, do ter, do poder, do dinheiro. A palavra de Deus fala hoje, devemos desapegar dessas coisas, senão a gente não consegue caminhar. Se eu sou um catequista, um evangelizador, e fico preocupado com muitas coisas do mundo, eu não consigo caminhar, eu não consigo mostrar a fé. Nossa fé vai ser uma fé sem obras. Então nós devemos ser discípulos de Deus, ouvir o chamado de Deus. Vamos ter as dificuldades? Vamos, como os profetas tiveram também. Profeta é aquele que fala a verdade, aquele que denuncia as injustiças. Profeta é aquele que mostra a fé de Deus, onde nós encontramos na Sagrada Escritura, na Bíblia, no Catecismo da Igreja. Temos que falar a verdade. Na primeira leitura de hoje, da profecia de Amós, Amós era um homem que ele cuidava dos gados que ele tinha, e também tinha o outro profeta, Amazias. Um era o contrário de outro, porque Amós foi chamado por Deus. Amazias dizia que era um profeta, mas ele só fazia as coisas que o rei queria. Ele era contrário à justiça, às coisas de Deus. E Amós teve coragem de enfrentar toda a injustiça que acontecia, a perseguição que acontecia aos cristãos. Então o profeta Amós é um exemplo para nós, que diante do caminho da nossa fé, do nosso catolicismo, nós vamos ter barreiras. E nós temos que enfrentar essas barreiras, se revestir de Cristo, de Deus, se fortalecer na palavra. E com isso nós devemos nos preparar, espiritualmente, intelectualmente,
conhecer a palavra de Deus. Porque não adianta a gente dizer que sabe tudo da palavra de Deus. Nós não sabemos. Nós temos que buscar, através da oração, das leituras, da entrega para Deus, o despojamento. Quando Jesus enviou os 12, eles se entregaram. E a missão de Deus é uma entrega, não é uma coisa qualquer. Deus, Ele escolhe cada um de nós. Quando Ele chama alguém para vir fazer parte da sua igreja, do seu corpo, é porque Ele confia naquela pessoa. Mas às vezes nós vamos desviar do caminho. Por isso que nós temos que ser forte na nossa fé. Tomar cuidado para não desviar do caminho. Tomar cuidado com os falsos profetas, como tinha Amazias. Ele era um profeta de interesse, onde ele tinha os benefícios deles, ele tinha o poder junto do rei, ele fazia tudo que o rei queria, porque o reino de Betel estava dividido, reino do norte e do sul, porque uns acreditavam em Deus e outros foram se afastando de Deus. Por isso que Deus chama Amós, para ele ser a boca de Deus, levar a verdade, levar as coisas do reino de Deus. Mas infelizmente o povo não ouviu Amós. E muitas vezes não vão ouvir nós também. Nós fazemos a nossa parte diante da igreja. Devemos ser missionários e evangelizar um mundo de conversão, mas nós não vamos conseguir atingir todo mundo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não desanimar, porque os apóstolos não desanimaram diante da missão. Quantas dificuldades tiveram? Olha a morte de cada apóstolo, de cada santo que entregou a sua vida. Foram mortos, perseguidos, decapitados. E assim é a vida do cristão. Se a gente quer ganhar o reino de Deus, nós temos que lutar contra essas forças do mal. Contra as forças do mal, tanto no mundo como espiritual. A nossa vida é uma batalha todo dia. Nós temos que se fortificar em Deus, em Cristo Jesus. E quando nós nos afastamos de Deus, quando a gente não deixa de vir mais à missa todos os domingos, que é o mandamento de Deus, guardar domingos e festa, quando a gente se afasta do terço de Nossa Senhora, quando a gente se afasta da oração da família, nós estamos dando brecha ao inimigo. E nós temos que ser fortes, como Jesus pede. Carregar apenas um cajado, que é o poder de Deus na nossa vida, vestir uma única túnica, que também é se revestir de Cristo Jesus, e calçar as sandálias do desapego das coisas do mundo, do poder, do dinheiro. Então, que nessa manhã Deus possa tocar o nosso coração, que nós temos a missão de ser missionários, que a gente reze pelo nosso Papa, pela missão dele, os nossos bispos, principalmente o nosso bispo, todos os padres que têm a missão, o Padre Anderson, a missão que ele tem com a nossa paróquia, a nossa diocese, e precisa da nossa ajuda. Quando o padre convida, às vezes a gente fica com medo. Eu tenho medo, não sei se eu vou dar conta. Aí que a gente tem que dizer sim, lutar contra esse medo, contra a incerteza, para poder ajudar na evangelização. Porque a responsabilidade da evangelização são de todos nós. Não é só da igreja, mas depende de cada um de nós. E começando na nossa casa, na nossa família, no trabalho, na comunidade. Então, que nós possamos revestir de Deus e ser missionários de levar a palavra de Deus e a conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.